leitores, esse é mais um episódio do RocoCast e hoje vamos trazer um tema dos bastidores da Roco. Se você ama ler, você já se perguntou como que se produz um livro? Para responder essa pergunta, estamos aqui com o José Jardim, nosso diretor de produção, que vai explicar para vocês, tintim por tintim, como os livros são feitos. Jardim, muito obrigada pela sua participação. Olá, Juliana. Olá, pessoal. Para mim é um prazer falar um pouquinho desses bastidores. Acho que vai ser legal para os nossos leitores entender um pouco do que acontece aqui. Jardim, eu acho que para começar, eu queria que você contasse um pouco pra gente como que foi, né, a sua trajetória e como que você decidiu trabalhar com a produção de livros. Bom, vou falar um pouquinho então a minha formação. Eu sou formado em administração de empresas e na tecnologia de informação. E na época eu trabalhava numa instituição de ensino e fui chamado para desenvolver um projeto que era de informatizar a parte do material didático dessa instituição. E a gente está falando de alguma coisa de 30 anos atrás, tá, pessoal? Não existia nem o Windows. E aí era uma tecnologia nova chamada DTP, que é a editoração eletrônica. E aí, encerrado esse trabalho, o trabalho não só ficou na parte da editoração, usando softwares que existiam na época, mas também de você traduzir aquilo para o material impresso, isso é, produção gráfica. E aí foi meu primeiro contato com a produção gráfica, fiquei apaixonado com os processos, adorei aquilo tudo e falei, quero trabalhar com isso, né? E aí comecei a trabalhar com produção gráfica, saí dessa instituição, abri uma pequena empresa que fazia editoração, produção e passou também a dar consultoria e treinamento para editoras e agências de publicidade aqui no Rio de Janeiro. Aí fui convidado por uma grande editora do mercado para desenvolver um departamento de produção gráfica para eles. E nesse desenvolvimento, era um projeto de 3 meses, acabou que eu fiquei 5 anos, fiquei responsável pelo departamento e aí pude praticar essencialmente a produção de livros. E aí... Mas você nunca mais saiu, né? Desde que você entrou para a produção de livros, foi contínuo até hoje. Contínuo até hoje, e aí já passei por uma outra grande casa e aqui estou aqui feliz aqui na Roco fazendo livros maravilhosos. Jardim, depois que a produção recebe o texto pronto, né? Porque isso também é outro processo, né? A preparação do texto, até que ele vire um livro, tem, assim, são meses, né, de processo, não é uma coisa muito rápida. Depois que a produção recebe esse texto já prontinho, já traduzido, revisado, como é feita essa transição do texto até o livro físico mesmo, virar o livro que a gente compra lá na livraria? Bom, nesse ponto em que o livro já está preparado pelo departamento editorial, nós vamos fazer um projeto gráfico de miolo, né? Um projeto de diagramação. Então esse texto ele é colocado dentro desse projeto, esse projeto ele é aprovado normalmente pelo editor e a gente faz essa diagramação para dar início à primeira etapa de revisão. É fundamental que a revisão de texto ela seja já em cima do livro diagramado, né? E aí, dependendo da editora, se faz 1, 2, até 3 revisões e a partir desse miolo preparado, você parte para a prova gráfica, né, que a gente atualmente chama de plotter, e aí nós recebemos essa prova gráfica, então esse material já está dentro do departamento de produção, e daí aprovado ele entra em impressão propriamente dita. Paralelamente a isso, a capa está sendo desenvolvida também, né? Então é um outro processo que é a parte do design de capa. Ô Jardim, quais são as principais responsabilidades nesse processo da produção do livro? Você falou agora um ponto muito importante, que ele é revisado depois que ele está diagramado, porque é importante, né, para não comer nenhuma parte do texto, enfim, acredito que seja por isso, Sim, né? pode correr o texto, exatamente. Pular alguma folha, alguma coisa assim, alguma página. E quais são essas outras responsabilidades nesse processo de produção? Assim, cuidar da publicação de um livro envolve muitas responsabilidades, né? Desde do momento em que você contrata esse livro, passando por várias etapas da edição, o editorial tem muitas responsabilidades, e dentro da produção você tem que estar muito atento a essa fase, a fase da revisão, né? Isso eu acho que é uma responsabilidade importante, e você depois tem que estar atento
aos retornos de aprovação, né? Você vai ter depois o retorno da aprovação das emendas do miolo, das emendas de capa, da aprovação de capa. Isso tem que estar acontecendo dentro de um cronograma que está planejado para você entregar o livro na gráfica dentro de um tempo que ele chegue para o comercial lançar o livro. Então você tem uma responsabilidade grande com o cronograma, né? Todo produtor gráfico vive com um cronograma na cabeça. Eu acho que para vocês é ainda mais importante do que para as outras áreas. Acho que é o que é mais apertado, né, para a produção. A produção, como ela pega a linha final, ela tem que às vezes suprir uma demanda de tempo que você não tem, né? Às vezes você usou mais tempo na revisão, usou mais tempo no desenvolvimento do copydesk, por exemplo, então o seu tempo está mais curto. E é fundamental que esse livro chegue dentro do prazo que o comercial está esperando, porque isso também envolve o marketing, envolve divulgação na imprensa. Então acho que essa responsabilidade com o cronograma, claro, existe uma responsabilidade da qualidade técnica do livro, né? Isso a gente vê junto à gráfica. Mas eu acho que o cronograma é uma responsabilidade fundamental. E uma coisa que os leitores amam são as capas, né? Muita gente compra o livro pela capa. Como que elas são pensadas e produzidas e quais equipes, né, que estão ali nessa escolha da capa que o livro vai ter? Olha, uma capa desenvolvida do zero, o editor normalmente faz um briefing para um designer, a gente chama de capista, um designer especializado na produção de capa. Não necessariamente tem que ser um designer de capas, né? Mas é o que se usa mais dentro do mercado editorial. E esse designer ele vai desenvolver essa capa recebendo informações do editor a respeito do conteúdo do livro, qual é o público-alvo de leitor que ele deve atingir, e nuances importantes que se tenha para a comunicação desse livro, desse conteúdo na capa. Claro, sem passar nenhum spoiler na capa. Não contar o fim da história na sem capa. Contar, essa capa ela tem que ser atraente e ela tem que ter alguns elementos comerciais. Isso é importante, né? Para que você tenha também no ponto de venda, na livraria ou dentro de uma telinha de e-commerce, que é mais difícil, mas que ela seja atraente e que ela cause uma curiosidade. Do que esse livro fala? Nossa, esse livro aqui está tão bem traduzido, né, visualmente, essa capa para o assunto, né, que ele vai transmitir. Então, essa é a primeira etapa da tarefa. E o designer tem uma ação em que ele também tem que estar preocupado com como é que isso aí vai ser produzido graficamente, né? Então, um designer acostumado a fazer capas de livro, ele sabe os recursos que você tem dentro da gráfica, os custos que ele não vai pirar, nem inventando mil coisas que vai deixar o livro caro, né? Uma coisa é você fazer um material promocional, que você está fazendo, por exemplo, o lançamento de um filme, uma campanha publicitária gigante. Outra coisa é um livro que você tem verbas que são mais limitadas. E aí isso depois chega na produção. Muitas das vezes, Juliana, o que acontece é que algumas editoras, tanto o departamento comercial quanto o departamento de marketing, atuam na aprovação dessa capa, o que eu acho fundamental. Né? Então a capa já foi brifada pelo editor, desenvolvida pelo designer, e aí o departamento comercial e de marketing podem fazer ajustes, né? Ou às vezes ajustes grandes a ponto de falar, pessoal, troca tudo. Essa capa não tá legal pra gente vender esse livro ou comunicar esse livro. É mais raro. É mais raro. E tem casos também em que a própria diretoria da empresa, da editora, ela atua nessa aprovação final. Né? Por ser tão importante. O que você falou no início, né, que a gente estava falando aqui. A capa é um elemento muito importante, não só para venda, mas para representar a obra, né, literária que está ali. E nesse processo de escolha de material, como o papel, né, a capa que a gente falou, encadernação, quais fatores influenciam mais nessa decisão? Bom, nós temos aqui uma amplitude de situações, né? Pelo seguinte, se você está planejando um livro onde você tem uma verba, digamos assim, você está fazendo um coffee table, um livro de arte, um livro fotográfico, que você vai usar papéis mais caros, formatos maiores, você tem muito mais liberdade de você escolher esses materiais.
Agora, o livro do dia a dia, você tem que fazer, quase um desafio, né? Você tem que fazer com que aquele trabalho seja bem impresso, seja bem produzido graficamente, mas também não custe, no ponto de venda, né, o preço final, algo que fique inviável, né, para o leitor. Então, você tem que chegar numa formulação. É difícil isso e normalmente uma área de produção ela indica quais são esses papéis, né? Qual é o papel de miolo, como é que você vai fazer acabamentos de capa, enfim. Então, apesar do designer sugerir acabamentos que são respeitados, muitas das vezes não é possível você fazer, né? Ou, vamos pensar numa coisa, às vezes você está lançando um livro que você tem o mesmo conteúdo, isso é, a mesma qualidade literária num livro de bolso e num livro capa dura. Então, são processos diferentes, recursos técnicos diferentes e insumos, né? Materiais totalmente diferentes de preço, né? De custo. Então, hoje, para você atuar bem no mercado, você tem que fazer uma equalização do tipo de obra, qual o mercado que você vai atingir e quanto você pode gastar nesse trabalho. Quanto que você pode, na verdade, investir. É um termo melhor do que gastar. E você até respondeu parte da minha próxima pergunta, que Sim. é como que outros profissionais colaboram nessa decisão. Então, assim, eles podem dar sugestões e eles podem interferir nessa escolha. Tem essa colaboração de outras áreas? Os editores sugerindo que uma capa tem um acabamento X ou Y? Tem essa conversão entre as áreas? Isso depende muito de editora para editora, né? Eu costumo promover muito uma relação entre um trio, que é o editorial, a criação e a produção. Quando você tem um editor conversando bem com o designer, que conversa bem com o produtor, e esse produtor também conversa com o editor, você tem uma fórmula perfeita. Eu promovo isso porque eu acho que são conhecimentos diferentes, mas que se completam, né? Sim. E aí você tem soluções gráficas interessantes que o produtor pode contribuir, você tem a ideia do editor para aquele trabalho que você às vezes pode alcançar com algum recurso gráfico, você tem as ideias de criação do designer que faz com que abra a cabeça do editor para alguma coisa diferente que ele não ia pensar, porque não é a formação dele. Então, para mim, realmente, essa tríade de produtor, editor e designer, ela é muito saudável. É uma parceria que vai dar muito certo comercialmente e editorialmente para a obra, eu acho. E aqui a gente falou, né? Você falou sobre os prazos apertados, que as pessoas que trabalham na produção, elas precisam ser muito organizadas, né? Para as coisas fluírem, né? Que tá tudo certo, né? E como que se gerencia situações de imprevisto? Já aconteceu com você de ter aquele jogo de cintura assim, nossa, o livro precisa estar entregue nessa data, e aí acontece alguma coisa e bum, precisa dar um jeitinho para poder a coisa funcionar? Todo produtor prefere não trabalhar com imprevisto, né? Que não aconteça nada. Então, normalmente Mas às vezes são acontece. pessoas organizadas, cheias de planilhas e tudo mais. Acontece imprevisto e são diversos, né? Você nunca... Realmente é um imprevisto. E também porque você depende de muitas pessoas, né? Acaba que você se organizou ali, sua planilha tá toda ali com o check, 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 mas aí acontece alguma coisa na outra ponta, né? E pode acontecer alguma coisa pós-produção, né? Você pode ter algum erro, você pode ter algum problema de prazo, né? Então você tem que lidar com isso. E aí primeiro, né? Tem que manter a calma. A segunda coisa, calma, vamos ver o que está acontecendo. Esse ver o que está acontecendo é entender realmente o que você precisa fazer. Porque às vezes é pintado para você um cenário muito mais grave do que realmente é. Ou às vezes, o contrário, né? Isso daqui você resolve fácil. Não, peraí, pessoal. Aqui nós temos que fazer isso. Nós temos aqui uma situação talvez de logística, uma situação de correção do trabalho. Então, você tem que analisar o problema. E aí, o produtor tem que flexibilizar esse cronograma. Ele tem que flexibilizar para poder corrigir isso dentro do imprevisto, seja de alguma coisa que já aconteceu ou algo que atrapalhou o cronograma dele de trabalho. E o maior desafio disso, de lidar com o imprevisto, é você flexibilizar sem queimar a etapa e sem pular procedimento. Porque o produto precisa chegar
né, com qualidade na mão do leitor. Exatamente isso. Sim. Para você poder ter certeza dessa qualidade, você não pode pular etapa e você tem que seguir seus procedimentos. Só que você tem que ser flexível, você tem que ter um jogo de cintura, digamos assim, e conseguir equalizar essa situação imprevista para chegar no final como se nada tivesse acontecido. E às vezes os leitores perguntam assim, mas o livro mudou de mês, aí vai ser lançado. Às vezes é necessário para que o livro chegue, né, da melhor forma possível na mão do leitor, né? Sim, pessoal, exatamente. É que às vezes a gente sofre muita pressão. Aí o leitor fala, meu Deus, mas nossa, Dona Rocco, esse livro era para ser lançado no início do ano e ainda não saiu. E, nossa, são várias situações. Você pode ter uma situação na tradução, você pode ter uma situação depois no copy que você tenha que melhorar isso. Então a gente está falando da fase editorial. Você pode ter, por exemplo, uma questão até mesmo contratual, né? Você tem, dependendo do livro, você tem uma aprovação de capa no exterior, né? No nosso, que a gente chama de agente, né? Às vezes uma imagem que precisa de autorização. Uma imagem que você precisa comprar para uma capa, você precisa de uma autorização que você não conseguiu ainda, e isso pode atrasar o seu trabalho, né? Gente, não é só pegar a imagem e colocar, não. É muito sério, tem contrato, tem tudo. Tem contrato e tem aí os direitos autorais sobre isso. Então, muitas das vezes parece que você está relaxando com aquilo, não está preocupado, né? Mas na verdade não. Você está muito preocupado e enfrentando às vezes algum tipo de situação que você está sanando, está resolvendo e tem que mudar a data do lançamento. Jardim, e com as novas tecnologias, como que você vê esse impacto delas no processo de produção de livros? Você começou o nosso papo falando, né, que há 30 anos atrás não tinha todos esses recursos que a gente tem hoje. Alguma inovação recente que você tenha sentido que facilitou muito a vida de quem trabalha com a produção de livros? Tem a produção gráfica, principalmente na área industrial, ela vem evoluindo a cada ano. Muito aliado com tecnologias da informação. Hoje, para você ter ideia, nós temos máquinas enormes de produção de livros 4 cores, coloridos, com inteligência artificial, que regulam essa máquina de uma maneira que você ganha muito tempo na produção, do que a gente chama de acerto de máquina. Para vocês terem uma ideia, uma máquina de boa tecnologia de 10 anos atrás, que você faz um acerto de máquina em 15, 20 minutos, hoje uma máquina moderna de 1 ano atrás, né, lançada há pouco tempo, você consegue fazer esse mesmo ajuste em 3 minutos. Nossa, é muita diferença. É muita diferença. Eu estou falando aqui do ajuste de um caderno de impressão, né? Vamos lá, um caderno de impressão pode ter 32 páginas. Então você imagina um livro, né, de 320 páginas. São 10 ajustes que você tem que fazer, páginas, 500 páginas. Então, como você, depois somando isso, você ganha tempo. Então, isso mudou muito. A outra questão é a qualidade das provas. Hoje, quando o editor recebe uma prova que vem da gráfica, da capa, por exemplo, ou do miolo de livro colorido, ele está vendo 95%, 98% daquilo que vai ficar na produção. É muito impressa. Diferente de lá atrás, quando você começou. Nossa. Era muito diferente o que você via na prova do que realmente era entregue. Muito diferente. A evolução da prova digital, né, que saiu da prova de prelo, que era feita manualmente, essa evolução ela demorou muitos anos para se achar uma equalização entre aquilo que você olha na sua tela de computador para aquilo que vem na prova digital, né, a prova impressa da gráfica, e o que você vai obter na ponta, né, na impressão. Hoje você trabalha com uma segurança tão grande que tem editoras que não trabalham com prova impressa. Nem mais. Ela trabalha com monitor de vídeo calibrado, claro, não é um que não é igual ao nosso computador, não é. O nosso laptop. E aí, não é também na tela de celular que você vai aprovar isso. E aí você tem hoje monitores que você fala, beleza, é isso aqui que eu quero. E aí vai sair rigorosamente aquilo. Então isso é uma tecnologia bacana. E uma tecnologia que vem sendo modificada, mas ainda não estamos perfeito por causa do custo, são as máquinas sob demanda, né? Para você produzir baixa tiragem, você produzir até um livro, por exemplo. Ainda não é uma tecnologia 100% por conta do custo. Em termos da qualidade física do livro, é perfeita, mas o custo ainda é muito alto. Mas, mesmo assim, ela já viabilizou
Você ter novos autores. É isso que eu né? falo, autopublicação seria perfeito. Autopublicação, Né? você ter editoras que possam produzir 500 livros, 300 Editoras livros, menores, editoras né? menores, que aí você consegue botar no mercado mais títulos e novos autores. Isso oxigenou bastante o mercado e a gente vê que para a autopublicação, que você citou, é até interessante que muitas editoras elas falam, caramba, olha só, esse cara aqui, que interessante esse livro, e aí você vai e acaba contratando um autor que era autopublicado. Sim. Né? Então, a tecnologia da Print on Demand, né? Ela ajuda até nisso, né? Revelar novos autores, né? Muito legal. Como que faz, né, para equilibrar a qualidade do produto final com os custos da produção? Existem momentos em que é preciso fazer concessões, né, Jardim? Às vezes a gente quer... O sonho, ele é né, ilimitado, né? Você quer, né, um livro que tenha uma capa, que tenha esse recurso aqui, aquele outro, mas às vezes o preço fala mais alto. Então é preciso, né, fazer essa concessão para que o livro chegue num valor acessível, né, para os leitores. Sim, esse é um desafio também, porque por mais que você queira, né, a gente sempre quer fazer o melhor livro, né? Então você quer usar um papel com uma gramatura mais alta, você quer usar recursos gráficos na capa, como um hot stamp, um relevo, você quer fazer uma capa mais bonita, mas dependendo da tiragem, dependendo da quantidade de páginas desse livro, você pode inviabilizar o projeto. Então você tem que fazer uma equalização de custo com o público leitor e como você vai colocar esse livro no mercado. Então, muitas das vezes, você pode até frustrar a criação do designer ou mesmo do editor, falando assim, olha, não vou poder botar esse recurso aqui na capa. Ou então, você está querendo usar aqui um tipo de papel onde vai inviabilizar o custo. Mas a produção também oferece muitas opções, né? Hoje você tem muitos recursos que não custam tão caro e você faz, como eu disse, uma equalização e consegue botar um produto de alta qualidade. Vou dar um exemplo. Por exemplo, se você faz um livro infantil, que você está usando um papel couché, que normalmente é o papel que se usa para imprimir colorido para criança, eu posso ter um papel com uma gramatura de 80 gramas, se esse é um livro didático, se esse é um livro que vai para o colégio, que você vai trabalhar esse livro. Ou eu posso usar o mesmo livro numa edição num papel 150, 170 gramas, se é um livro para você ter na sua estante, que você vai ler em casa, que você quer guardar. Então você tem a mesma publicação com recursos diferentes de insumo, e aí você vai ter preço adequado para cada coisa. Né? Imagina você fazer uma distribuição maravilhosa que nós temos nas escolas públicas, onde você vai fazer uma distribuição de 100 mil exemplares. São muitos, né? São muitos. Quantidade imensa. É diferente de você fazer uma tiragem de 1.000 exemplares para você atender o público de livraria. Com certeza. Né? Então você tem que adequar insumos e técnicas para o público-alvo que você quer atingir. E como que esse processo de produção das edições limitadas e personalizadas, qual é a principal diferença, né, dessas edições que são, que a gente chama de premium, né? Ah, sim. A diferença dessas para as edições comuns, né? Vamos lá. Aí a gente tem várias coisinhas, né? Uma delas é quando você tem uma edição limitada. Beleza, eu vou fazer uma edição comemorativa de um livro capa dura, e nós vamos fazer uma edição de 5.000 exemplares. Tá? Então você faz lá um projeto diferenciado de capa dura, ele vai custar um livro mais caro do que a edição brochura, a edição normal, e você limitou em 5.000. É uma produção normal, bacana, e aí você não tem tanto trabalho assim de controle dessa tiragem. Você calculou em 5.000, é 5.000, na hora que terminar de vender, acabou. Mas eu quero que essa edição limitada seja numerada. Aí você criou um problema para o produtor. Como é isso? Porque, imagina, se eu vou botar um numerador que vai numerar a capa do livro ou vai numerar o miolo do livro, são muitos processos dentro da gráfica, né? Então, por exemplo, se eu estou numerando a capa de 1 a 5.000, aí a capa de número 302, ela deu um problema no verniz, ou ela deu um problema
Na impressão mesmo, vai ser jogada fora. Como é que eu reimprimo a capa Você não 302? consegue, Não né? consigo. Ah, E aí eu vou pular o 302, eu vou entrar em máquina de novo. Então, isso seria inviável, né, em termos de custo e tecnicamente. Então, vou fazer uma numeração manual. Então, isso complica para o livro numerado. Então, o controle de qualidade de miolo e capa de um livro numerado, uma edição numerada, é muito rigoroso e é assim porque mais meio que custoso. vocês não podem errar, né? Ninguém Não pode errar. nenhuma etapa. Aham. Imagina, o miolo tem várias Que etapas de nervoso. preparação. É fogo. É, E existe uma outra coisa que é quando você citou, né? Que você quer um produto mais personalizado, que vem um brinde, ou que vem ali Alguma coisa especial alguma coisa ali, né? especial, uma carta encartada. Então você tem um manuseio e aí você tem também um controle mais rígido. Então, nesse caso, é mais fácil do que essa limitada. O personalizado é bem mais fácil que a limitada, né? A personalizada desde que você não personalize, por exemplo, com o nome da Não, o pessoa. nome não. Né? Vou Sim. botar um nome, vou botar uma coisa especial aqui, né? Que só, se não for uma coisa única, realmente ela vai ser mais fácil do que a numerada. Entendi. E como é que é realizar esse controle de qualidade durante as etapas da produção? Porque são muitas etapas, né? Então você tem que dar o check ali em cada uma delas, né? Não é só esperar, né, a prova final do livro. Você vai olhando etapa por etapa. Desde o começo, quando o livro chega na gráfica, você já vai começando a verificar isso, certo? Isso. Começa, na verdade, numa etapa que a gente chama de pré-impressão. Uhum. A pré-impressão acontece dentro da editora. Aquela prova que eu citei, né, no início do nosso bate-papo, essa prova, por exemplo, de capa ou a prova de miolo, depois que ela passou por todas as etapas e ela chega na prova final, ela é apresentada para o editor. Então, por exemplo, aqui na Rocco nós temos um procedimento que essa capa ela tem uma assinatura do revisor, ele review o texto de novo. Uma do editor, se a capa está de acordo com o que ela quer. Uma assinatura do designer que fez a capa, né? Uhum. Quando é um designer externo, que não é interno aqui da casa, a gente manda uma prova para ele. Não é só vocês E assinando, aí ele, né? Todo aí ele mundo dá que um tá ok, envolvido. ele fala, beleza, então, tem um pequeno ajuste nessa cor. Então já temos aqui uma etapa de aprovação da pré-impressão, seja do miolo, seja da capa. E na gráfica, você tem em todas as etapas, na impressão do miolo, na impressão da capa, você tem na hora em que você faz a dobra dos cadernos de miolo, enfim, toda etapa tem um controle de qualidade. A gente tem muitos vídeos, né, mostrando várias dessas etapas sim. no nosso Instagram. Então, assim, sempre que a gente posta algum vídeo, Jardim é que cuida de gravar todos esses vídeos, gente, manda pra gente, a gente edita. Então, assim, vocês podem acompanhar cada etapa dessa produção, né? E então cada etapa tem um controle ok. de qualidade, tem um ok, tem um checkzinho ali. Ó, pra você ter ideia de como isso é tão assim, sério, até quando a gráfica, ela abre o pacote de papel, ela tem que preparar esse papel. Ela abre o pacote e ela verifica cada pacote de papel se o papel está ok para entrar na máquina. Então já tem alguém ali. Se tiver qualquer errinho nesse papel, Sim, o papel está enrugado, o papel está numa tonalidade diferente. Opa, o cara rejeita aquele lotezinho ou aquele pacote, então ele já faz um controle no papel em branco. Entendi, antes mesmo. Antes mesmo de imprimir. E depois, né, que o livro tá pronto ali, deu ok em tudo, o livro tá lindo, como é que funciona essa logística de distribuição? Muita gente tem curiosidade. Aí sai da fábrica e aí, como é que funciona? Caramba, aí a gente está saindo de produção gráfica para logística. É aquele finalzinho ali, como é que... É o finalzinho. Pessoal, aqui abre-se um novo mundo que, a princípio, não tem a ver com o departamento editorial, nem o departamento de produção. Ele está muito ligado com o departamento comercial. Mas está dentro da editora. Né? Então, hoje... É a transição, né? Da produção para o comercial. É o final. Então, o que acontece? O livro ficou pronto na gráfica, a gráfica entregou num depósito. Antigamente, a gente chamava só de depósito. Hoje, você não tem só um depósito. Você, na verdade, tem um CD, que chama-se Centro de Distribuição. Nós temos aqui o CDR, que é o Centro de Distribuição Rocco, que fica numa unidade, um galpão enorme, onde o livro chega e ele entra num sistema de armazenagem. Então, já o armazenamento, ele já é um armazenamento inteligente. Ele já vai ser dito, olha, esse livro vai ficar armazenado nesse corredor, nesse local. Porque você imagina, né? Como é que você acharia o livro se Como não é que tivesse você essa acha organização? depois? Exatamente, são muitos e muitos itens. E aí, então, ele é armazenado. Você tem depois uma outra fase
que é a fase de separação do pedido. Digamos, uma livraria pediu vários itens aqui da Rocco. Então, nós temos lá o pedido e esse pedido vai ser selecionado. Depois nós temos a fase de expedição, que é colocar esses livros em caixas para mandar para essa livraria. Essa expedição também ela tem que ter um sistema que controle a qualidade do que está indo. Então, ainda mais... Não pode amassar, não pode pode amassar alguma coisa. Né? Então, você vê, a gente já olhou a qualidade no processo inteiro. Você ainda vai ter mais uma última etapa de qualidade. Gente, valorizem o livro. Olha o caminho que o livro percorre. É assim, não é só escrever e traduzir e revisar. É muita coisa. É muita coisa. E aí você vê, né, quando chega nessa fase, você ainda tem um sistema. Nós temos aqui, não necessariamente todas as editoras precisam ter um sistema, mas nós temos um sistema de transporte, onde você seleciona a transportadora, porque uma coisa é eu mandar um livro do Rio para São Paulo, ou do Rio aqui para uma cidade no estado, outra coisa, como é que eu vou mandar para Manaus? Né? Como é que eu vou mandar para Porto Alegre? Então são percursos gigantes, diferentes, transportadoras diferentes, então você tem que selecionar a sua transportadora. E mais uma vez vamos voltar à palavra cronograma, prazo. O comercial está esperando que o cliente dele, que uma livraria lá em Belo Horizonte, uma livraria lá no Recife, receba os livros praticamente no mesmo tempo que aqui do lado. E não pode ter uma diferença tão grande, né? De quem recebe no Sudeste, de quem recebe no Norte. Tem que Estamos chegar, tratando aqui alinhado. desse país imenso, né? É um Brasil então imenso. A logística é importante nisso. E dentro do CD nós temos ainda uma fase de manuseio. Então, o pessoal do marketing que coloca um brinde de pré-venda, nós temos que anexar esse brinde nesse material, seja um encarte de um pôster, por exemplo. São quantos? Não, a pré-venda ela privilegiou os 300 primeiros que compraram com esse pôster. Isso é feito dentro do CD, dentro do centro de distribuição. Então, é uma fase assim bastante importante, que como você bem colocou, é a ponta dali. O livro, seja para ser vendido numa livraria física, seja para ser vendido em e-commerce, né? Ele vai ter que passar pelo centro de distribuição. Jardim, e quais são as principais tendências assim que você vê que estão emergindo na produção gráfica? Coisas que você notou assim nos últimos tempos que os leitores estão demandando, enfim, de tendência mesmo, que está sendo mais legal fazer agora. Tem alguma coisa que te chamou a atenção? Tem duas coisas. Uma, de um tempo para... Na verdade, são 3 coisas que eu tenho visto acontecer com várias editoras, né? Uma delas... Só um parênteses, que você olha muito para as edições estrangeiras também, acredito, né? Para ver o que está acontecendo lá fora, a gente olha o que está acontecendo lá fora, olha muito para o que acontece dentro do próprio país, porque... nós somos muitas editoras, né, no mercado, e editoras de segmentos diferentes, né? Segmento religioso, segmento de livros técnicos, o segmento trade, que é o nosso segmento de obras gerais, os didáticos. Então, muitas das vezes você vê alguns recursos ou algumas soluções interessantes em outros segmentos. Então, eu diria para você que hoje começou a se fazer de alguns poucos anos para cá, pós-pandemia, os boxes de livro, né? Era muito raro você ter boxes reunindo uma coleção de livros. Nós aqui temos os nossos famosos boxes Harry Potter, mas hoje você tem box de tudo. Box de alta literatura, box de livros infantis. Então é uma tendência de você reunir obras em box. E eu acho que o público leitor achou isso bacana. Nossa, acho que eles amam. Eles pedem muito o tempo inteiro. E você tem até edições especiais para os box, né? Que é diferente da edição que está individual o livro, né? Principalmente quando você tem uma série, é legal depois você transformar em box. Uma tecnologia que eu diria para você que é muito nova e pouco usada ainda, é uma tecnologia da impressão do que a gente chama de trilateral, que é a parte do miolo do livro, né? Essa tecnologia, antigamente você só conseguia imprimir com uma cor chapada. Vai ser toda impressa em vermelho, por exemplo. Hoje eu imprimo qualquer arte, né? Qualquer imagem que você quiser, a gente consegue imprimir. E isso dá uma valorização para o livro, assim, um diferencial muito interessante. Então, acho que não é assim que impactou dentro do processo, mas é uma abertura principalmente para os designers,
que você tem uma nova... Pode desenvolver, né, um outro ponto do livro, né? Fica ainda mais lindo, né? Exatamente, o livro fica muito, muito mais bonito. Acho bacana isso. E, Jardim, conta pra gente algum projeto que você trabalhou, que você achou, assim, desafiador e o que você aprendeu com ele? Algum livro, assim, que você fez que foi difícil, mas você olhou depois e falou, nossa, valeu a pena todo esse trabalho. Caramba, essa é uma pergunta difícil. Eu já passei, assim, por alguns projetos muito, muito bacanas. Projetos que às vezes demandou muita atenção em termos da qualidade, e projetos especiais, de tiragens, de prazo, né? Onde a atenção da produção ela se deu do início ao fim, e projetos que eu tive que ir para dentro da gráfica, né? Acompanhar até mesmo a parte de embalagem. Enfim, eu poderia citar vários. Eu vou citar um projeto mais antigo, que me chamou muita atenção e foi muito difícil de realizar, que foi a produção do dicionário AIS. Na versão anterior, que foi a versão de luxo desse dicionário, quando ele foi lançado, na época pela editora Objetiva. Ele foi produzido inicialmente na Itália, com toda a tecnologia que você tem dentro da Europa, na área gráfica, e depois nós tivemos que nacionalizar esse produto. Então foi um desafio, porque o livro, por exemplo, ele é revestido com um tecido, e aí esse tecido é impresso em silkscreen, o que não tem nada a ver, né, que a serigrafia não tem nada a ver com a produção de livros normal. Então essa capa tinha essa produção, ela tinha hot stamp, em baixo relevo, e ela tinha um desafio enorme, Juliana, que era o seguinte: nenhuma máquina aqui na América Latina conseguiria encadernar esse livro, porque a lombada dele era muito alta. Então foi desenvolvido um papel Bíblia aqui no Brasil, numa empresa que nem existe mais. Essa empresa desenvolveu esse papel Bíblia de baixíssima gramatura, igual o papel italiano. Para poder, né? Para poder diminuir essa lombada. E não ter transparência, por isso que teve que ser papel Bíblia. E teve que ser encadernado à mão. Nossa! A encadernação final à mão. E era um miolo duas cores, então uma impressão duas cores num papel Bíblia, depois encadernado à mão, todo feito manualmente a fase final. E aí a encomenda da editora na época, a gente recebia a cada 10 dias 500 exemplares. Pra a cada olhar 10 dias 500... Não, para poder botar no mercado. Sim. Então foram... Porque a parte toda de impressão de capa e miolo foi tudo de uma vez só. Né? Imprimiu tudo. Foi dose homeopática. Dose homeopática na encadernação. E foi um desafio, porque a gente queria no Brasil, na época a gente não tinha... Eu estou falando aqui de 2002, muito tempo. Nós não tínhamos a tecnologia que se tinha na Itália para fazer isso. Então a produção na Itália foi uma produção enorme, uma tiragem imensa. Só que depois as produções menores aqui, tinha que nacionalizar isso. Não dá para produzir 1000 dicionários, 2000 na Itália toda hora. Então esse foi o grande desafio. Você com pouco recurso no país, como fazer igual ao que foi feito lá fora. Então os desafios tecnológicos ficou muito bom. E foi um desafio de não ter a tecnologia. É isso, aqui. Eu ia falar, da tecnologia é o mais difícil, né? Foi, mas foi assim, eu não esqueço jamais. Cada detalhe. Exatamente. Ô, Jardim, pra gente finalizar, eu queria que você desse um conselho para quem deseja, né, seguir carreira na produção gráfica. Bom, a produção gráfica, eu diria para você o seguinte: existem cursos de produção. Esses cursos são ministrados pelo Senai, né, que é uma instituição muito respeitada. Aqui no Rio de Janeiro existe uma escola no bairro do Maracanã muito bacana, que tem vários cursos técnicos de produção, alguns especializados em impressão, algo assim mais industrial. E existe curso de tecnologia gráfica, curso superior, também do Senai, na Escola Teobaldo de Nigres, que fica em São Paulo. Existe uma excelente escola com cursos de design voltado para o design gráfico e curso de produção gráfica, inclusive um curso superior e pós-graduação. Então, onde quem quiser fazer uma formação, né, mais completa, eu diria que é para ir para a escola. Agora, não basta estar na escola, não basta você ter essa formação. É importante que você visite gráfica, é importante que você acompanhe a produção do que acontece dentro de um parque gráfico, e você não olhar
eu quero ser produtor de livros porque eu amo livro. Sim, mas se você vai ser produtor gráfico, você tem que olhar para o mundo gráfico. Então você tem que olhar a embalagem. Como é que é feita uma caixinha de pasta de dente? Né? O que dali eu posso tirar para um livro? Como é que eu faço material promocional? Um produtor gráfico numa editora, ele não só produz livros, né? Ele produz material de marketing, ele produz material... Nós estamos aqui você pode produzir materiais para uma bienal, para um evento, né? Então eu diria para você que é expandir os seus horizontes. Você olhar para tudo que é produzido graficamente e aí você vai tirando o melhor para você colocar no livro. Eu diria que o conselho é ter a mente aberta na área de produção. Gente, olha só, depois dessa aula, que aula, eu espero que ninguém tenha ficado com dúvida sobre a produção do livro Jardim. Eu quero te agradecer pelo bate-papo, foi ótimo. Eu que agradeço, foi um prazer falar um pouco desse trabalho e muito obrigado pelo convite. Obrigada por escutar, até a próxima.